Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Eureka. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de funções trigonométricas, especificamente sobre a construção de gráficos de funções trigonométricas, certo? Então presta atenção aqui com a gente. Eu tenho a seguinte lei de formação: y é igual a menos 1 mais 3 vezes o cosseno de x. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: fazer a pergunta, quem é x? Quais são os valores que eu vou atribuir para x? Ninguém é bobo, então a gente vai fazer o quê? Nós vamos atribuir para valores para x, valores dos quais eu conheço o cosseno de x, nesse caso específico aqui. Então o que eu faço? Atribuo o primeiro valor 0, e aí você visualiza o ciclo trigonométrico, lembra que você tem o iniciozinho dele ali igual a 0, depois você vai ter π sobre 2, depois você vai ter π, 3π sobre 2 e por último 2π, tranquilo? Então qual é o valor do cosseno de x? Cosseno de x é 1, a gente já sabe disso. Cosseno de π sobre 2, 0. Cosseno de π, menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2? 0. Por último, cosseno de 2π, 1. Então, eu já achei os valores para o cosseno de x. Agora, dá uma olhadinha na minha lei de formação. Depois de fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar esses valores do cosseno de x e multiplicar por 3, certo? E aí você multiplica por 3, vamos pegar o primeiro valor, que é 1. 3 vezes 1, 3. Subtrai agora o menos 1 lá na frente. Menos 1 mais 3 vai dar igual a 2. E aí a gente começa a preencher os dados da terceira coluna. Então, na terceira coluna você vai ter 2, menos 1, menos 4, menos 1 e 2. Feita essa tabelinha aí, o que você faz agora? Você simplesmente pega os valores de x e cruza com os valores de y no gráfico. Dessa forma aí, ó, tá? Então, eu tenho, para x igual a 0, eu vou ter o 2 lá em cima, ó. Para x igual a π sobre 2, menos 1. Para x igual a π, menos 4. Para x igual a 3π sobre 2, menos 1. E para x igual a 2π, ó, o 2 lá em cima, tranquilo? E aí você constrói o gráfico bonitinho, lembrando que essa função é uma função periódica, ok? Ou se eu quiser saber a imagem do meu gráfico, você olha para o eixo dos y aí, qual é o menor valor que você tem dentro desse espaçamento? O menos 4. E qual é o maior valor? 2. Então quem seria a tua imagem? Menos 4 até 2, seria o intervalo de menos 4 a 2, tá bom? Então é dessa maneira que você constrói o gráfico da função cosseno. Agora a gente vai pegar um exemplo envolvendo a função seno, tá? E aí eu coloquei um exemplo um pouquinho diferente, exatamente para abordar uma outra forma de trabalhar esse gráfico. Y é igual a seno de 2x, tá ok? Seno de 2x, repare que eu não quero mais o seno de x, eu quero agora o seno de 2x. Se eu vou calcular o seno de 2x, eu vou atribuir os valores para quem? Para 2x, pessoal. Eu vou atribuir o valor para 2x. Então, aqueles valores iniciais que eu tinha atribuído para x lá naquele primeiro exemplo, agora neste segundo exemplo eu vou atribuir para 2x. Então, 2x é igual a 0, π sobre 2 o próximo valor, π, 3π sobre 2 e 2π. Feito isso, a gente vai para o segundo momento, que é calcular o quê? O seno de 2x. Repare aí por que eu não coloquei esses valores lá no x. Porque agora fica fácil calcular o seno de 2x, certo? Qual é o seno de 0? O seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2, que corresponde a 90 graus, 1. O seno de π, 0. O seno de 3π sobre 2, menos 1. E o seno de 2π, 0. Bom demais, a primeira coluna não está preenchida ainda. Mas eu já achei o mais importante, que é o quê? O valor do seno de 2x. Para preencher a coluna 1, repare o seguinte: quando eu atribuo o valor, eu atribuo o valor para 2x, ou seja, para o dobro do número x. Os valores que eu atribuí foram valores para o dobro do número x. Para achar o valor de x, o que eu faço agora? Eu simplesmente divido por 2. Então, repare, 0 dividido por 2, 0. 2x era π sobre 2. Para eu saber qual é o valor de x, eu divido π sobre 2 por 2, e aí eu vou ter π sobre 4. Para π, eu vou ter π sobre 2. Para 3π sobre 2, eu vou ter 3π sobre 4. Para 2π, eu vou ter π, certo? Bom, eu poderia ter começado do x? Poderia, pessoal, sem problema. Só que você ia ter mais trabalho na hora de preencher essa terceira coluna aqui. Dessa maneira que eu estou te mostrando aí, ela é mais tranquila e é mais fácil. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai para o gráfico e aí você cruza os valores de x e de y. Tranquilo? Pronto, como numa função convencional, numa função do primeiro grau, numa função do segundo grau. E aí você, ó, para x igual a 0, y 0. Para x igual a π sobre 4, y 1. Para x igual a π sobre 2, o y é 0. Para x igual a 3π sobre 4, o y é menos 1. Para x igual a π, o y é 0. Pronto, feito isso, você constrói o teu gráficozinho.
onde eu quero saber qual é a imagem dessa função. A imagem é o quê? Menor valor, maior valor. Então, de menos 1 a 1, essa vai ser a imagem desta tua função trigonométrica aí. Tá ok, pessoal? Por hoje, é isso que a gente tem para vocês. No que diz respeito a gráficos de funções trigonométricas, seno e cosseno, é isso daí. Repete esses exercíciozinhos, tá? Dá uma olhada nas próximas aulas que vão sair a respeito desse assunto no canal. Dá um like, compartilha e até a próxima aula. Essa aula de hoje é sobre equação modular. A gente vai direto ao assunto, uma equação que é bem simples. Perceba a seguinte equação. Eu tenho o módulo de 2x23 da equação. Como é que eu saio dessa? Você vai retirar o número de módulo e vai trabalhar com duas possibilidades. Uma, o segundo membro funcional positivo. Outra, o segundo membro funcional negativo. E aí você resolve da primeira posição, uma equação do primeiro grau multiplicado. Então, eu vou ficar 2x menos 3 igual